Boa noite, meus irmãos, que a graça de Cristo seja conosco. Todos são muito bem-vindos à nossa celebração, à reunião desta noite de adoração ao Senhor, não é? E é bom entender, né, a nossa linguagem, né? A linguagem que às vezes, né, até o próprio Ministério de Louvor usa e a ministração usa, né? Em termos, né, de feridos, cansados, né, fadigados, né? Nós todos passamos por esses dias, por essas fases, porque o mundo é mau, não é? Cristo é bom, Deus é bom, nós temos a salvação do Senhor e nós temos a alegria que o mundo não tem. Nós vivemos alegres todos os dias, porque somos de Jesus, né? Mas isso não impede também, né, das tristezas da vida. A alegria da salvação, da redenção é uma que nos coloca de pé todos os dias, né? E nós temos essa esperança viva, mas é bom a gente lembrar, né? E por isso, então, a ministração nos lembra durante o culto, né? Porque o pecado nos incomoda, né? O mundo mal nos incomoda e o mundo nos maltrata, né? Então, nós nos sentimos mal como Cristo sentiu, né? E Cristo teve compaixão, né? Uma dor, né, que ele teve, né? Dor nas entranhas, né? Que a palavra compaixão, ela significa dor nas entranhas, né? Então, Cristo, por nós, né? Ele teve compaixão, né? E ele olhou e viu, e nos viu num dia, né? Como ele está vendo esse mundo errante, né, como ovelhas desviadas sem pastor, né? Então também nós nos entristecemos porque temos muitos parentes, familiares que ainda não olharam para Jesus, né? Ainda não servem a Deus, né? Não assumiram publicamente esse compromisso, né, esse comprometimento com Deus, e isso também nos entristece, nos preocupa, porque Jesus está voltando, né? Então é bom que a gente entenda, né, bem esse detalhe, né? Porque às vezes alguém vem, né, sempre à igreja, né, como nós viemos todos os dias à igreja, né? E aí nós ouvimos nessa linguagem, né? Mas será que os irmãos estão pensando que a gente está triste todo dia, né? Né, é natural, né? É importante entender a nossa linguagem, porque o mundo realmente, como Jesus falou, se o mundo odiou a ele, o Salvador, também ele nos odeia, né? E esse tempo que nós vivemos, irmãos, é um tempo que a igreja precisa estar muito reflexiva e adorando a Deus e orando ao Senhor, intercedendo ao Senhor por nossos familiares, pelo mundo inteiro, esse mundo que Jesus diz que jaz no maligno. E por esse mundo conturbado que nós estamos vivendo atualmente, né? Tantas guerras, tanta violência, tantas enfermidades, né? Nós mesmos aqui na igreja temos muitos irmãos enfermos, em tratamento de saúde, e também orar uns pelos outros, pelas doenças, né? Pela maior enfermidade, que é a enfermidade da alma, né? Então, que o Senhor nos livre, né, das enfermidades, né, da alma, como ele já livrou do pecado, que é a maior enfermidade, mas que nós possamos estar, né, a cada dia. Meus irmãos queridos, nós nos alegramos hoje tem sido um dia de gratidão ao Senhor, é o domingo do Senhor, é o dia do povo do Senhor se alegrar, se reunir, com maior ênfase, né, podemos dizer assim, né, pela manhã nos reunimos, agora à noite, né, a igreja está em atividade durante a semana, está em atividade desde ontem, houve o acampa dentro aqui com as crianças, né, os adolescentes ajudaram, as irmãs, o ministério, né, infantil, os ministérios, né, se apoiaram, e a igreja através, né, os ministérios em ação, é a igreja em ação. Assim nós nos alegramos com nossos filhos, com as crianças, com tudo que Deus fez e tem feito em favor de cada um, pelas conquistas de cada um, de cada família. E nesta noite, culminando assim a nossa celebração, nós temos a celebração da ceia
né, do Senhor, né? A ceia do Senhor, que é também a nossa ceia, né? É Ele que nos dá esse privilégio de ceiarmos com Ele. E nós conhecemos, né, o significado muito bom, muito agradável, muito perfeito dos elementos, que é o pão, o suco da uva, o vinho, que simbolizam o sacrifício de Jesus por nós, e nos garante que em Cristo nós somos uma nova criação, nós somos de Deus, somos filhos de Deus, somos povo de Deus, e que temos o céu como promessa. Assim como o povo de Israel teve a terra prometida de Canaã como promessa, nós temos o céu também como promessa. Já está garantido para nós através de Jesus Cristo. Agora, cabe a nós vivermos uma vida segundo a vontade do Senhor, para que um dia, né, nós desfrutemos de forma plena. Quero ler com os irmãos um texto da Palavra de Deus sobre um personagem bíblico muito importante. E talvez se perguntasse agora, os irmãos diriam muitos outros nomes e não esse, porque é um nome bastante diferente, mas tem um significado belíssimo, não é? Porque a Bíblia, ela fala muito do Deus de quê? De Abraão, de Jacó, né? O Deus de Isaac. Mas nós temos esse homem de Deus também, que a Bíblia fala para nós na carta aos Hebreus. E nós vamos ler aqui a partir do capítulo 6, no verso 17 em diante, e vamos entrar também no capítulo 7, citando alguns pontos aqui importantes, irmãos, para a nossa reflexão, tentando, claro, remir o tempo. Hebreus, capítulo 6, do verso 17 em diante. Amém? Hebreus fica lá já no final do Novo Testamento, né? Após as cartas paulinas, as 13 cartas, né, do apóstolo Paulo, nós temos Hebreus, que ainda estamos procurando saber quem é o autor, tá? Então, nos ajude a informar, né? Eu tenho uma simpatia muito grande pela autoria de Paulo, porque Paulo sempre foi o cara do Novo Testamento, né? Então, Hebreus tem uma linguagem que é muito parecida com a paulina, teologia paulina. E alguns, ou muitos teólogos, atribuem também que pode ser Pedro, o apóstolo Pedro. E outros, vamos aí. Quando chegar no céu, a gente entrar naquela porta, a gente pergunta, né? Na mesma hora a gente pode perguntar, né? A gente pode levar essas curiosidades com a gente, né? Para perguntar lá, porque a gente tem muitas curiosidades que nós ainda não sabemos a resposta precisa, mas nós nos alegramos e nos satisfazemos, não é? Por tudo que Deus já deixou para nós, porque Ele deixou o que é importante, não é? O que é importante Deus deixou aqui para nós. Diz assim então a palavra de Deus, meus irmãos, porque os homens... Não, versículo 17, desculpa. Verso 17, estou no 16. Hebreus 6, verso 17 em diante, apenas porque estou lendo esse finalzinho do 6, para a gente entrar no 7 e ter uma compreensão, né, penso melhor, tá? Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo 7, verso 1. Porque este Melquisedeque,
que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente, e por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de dias, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertencer a outra tribo, porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor recebeu, visto ser manifesto que nosso Senhor, não é, que é Jesus Cristo, procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador, e na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdote perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo.
porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, ou seja, a homens que morrem. Mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Amém, irmãos? Eu quero ainda ler no capítulo 9, só para a gente terminar essa parte da leitura, lá no verso, capítulo 9, né? O 8 vai dar maior entendimento em tudo que nós estamos lendo também, o 9. E no verso, então, 26, vai dizer assim: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Amém, irmãos? Assim, então, nós temos esse nome, né, curioso, interessante, como falei, Melquisedeque, que nós não ouvimos, né, com muita frequência, mas a Bíblia, então, fala para nós que ele tem uma importância grandiosa para todos nós. Porque esse Melquisedeque, ele não foi um anjo, né? Ele foi alguém, foi uma pessoa, sim. E ele foi uma pessoa que tipificou Jesus Cristo e o sacerdócio de Jesus Cristo. De forma que nós encontramos a primeira passagem falando sobre Melquisedeque no livro de Gênesis, capítulo 14. Então vai estar mostrando para nós, quando Abraão volta, né, uma vez que o seu sobrinho Ló, que habitava em Sodoma, ele foi aprisionado, foi levado cativo por outros reis, ele, né, Ló, junto com outros reis daquela região, de Gomorra, de Sodoma, e Abraão, depois sabendo, saiu em socorro dele com outros reis aliados. E eles combateram contra aqueles reis foram vencidos e mortos. E Abraão, com o seu exército de 318 servos que ele tinha com ele, né, que trabalhavam para ele no dia a dia, com mais os reis e os seus aliados, eles combateram contra aqueles outros exércitos e venceram e trouxeram então de volta os despojos, tudo que havia sido levado de Ló e dos outros. Então Abraão recolheu de volta. Quando Abraão volta, né, tudo indica que ele passa por Jerusalém, porque esse Salém aqui há um entendimento de que Melquisedeque, ele reinava em Jerusalém, né, e ainda chamada de Salém, né? Ou no hebraico Shalom, né? Por isso ele era rei de Salém, rei de Jerusalém, rei da paz, né? Porque Shalom é em hebraico paz. E ele também, o significado, a Bíblia diz que era rei de justiça. A Bíblia vai dizer para nós que, né, que a justiça e a paz se beijaram, né? De forma que onde houver justiça, vai reinar a paz, não é? Por isso nós clamamos a Deus todos os dias por justiça, por paz, porque quando, né, o justo governa, então há paz, há esperança. Mas quando o perverso governa, aí tem tribulação e sofrimento, né? O povo geme, a Bíblia diz, né? De forma que o mundo tem sido governado por governantes maus, perversos. E por essa razão, o povo então tem sofrido, tem gemido, né? A fome em grande parte, né, do mundo ainda, né? Como uma vergonha para a humanidade, né? Os campos de refugiados
na região, né, no continente africano, principalmente no norte da África, é de cortar o coração. Né? Quando os irmãos procuram, né, pesquisar as imagens dos campos de concentração, né, campos de refugiado, né, às vezes eu coloco, né, eu confundo, né, um pouco, mas porque também considero que esses campos de refugiado, na verdade, são campos de concentração, irmãos. A reportagem, as mulheres são violentadas, as adolescentes, as crianças, né, morrem famintas, vivem à mínguas. O sofrimento é tremendo, os casebres, né, são terríveis, é chão batido, cheio de poeira. A água vem de longe, carregada nas latas. E a fome, a comida é distribuída mensalmente, uma porção de comida é enviada para lá. E nem todos conseguem receber. E eles não podem sair dali, daquele limite ali, a área delimitada, não podem sair. Há poucos dias mostrou uma jovem já mãe, de umas 4 ou 5 crianças. Mas você olha para aquela menina, né? Você acha que ela tem uns 12, 13 anos no máximo. E ela estava dizendo para o repórter que ela tentou fugir, tentar voltar para a terra dela, lá naquela região do Iêmen, do Quênia, toda aquela parte ali. E ela disse que ela foi então abordada no meio do caminho, e então ela foi espancada e trazida de volta para aquele lugar de sofrimento, tá? Aonde é realmente algo terrível. A Bíblia então fala para nós e nos traz então esperança, porque nós temos um rei que nos governa, que é de paz e que é um rei de justiça, que é Jesus Cristo. Tipificado por esse homem, como falei, que ele reinou no período de Abraão, no tempo de Abraão, e que ele também foi sacerdote, e que ele era o sacerdote do Deus Altíssimo, e que ele também exercia, né, ele reinava com justiça, porque o seu nome significava e significa rei de justiça, Melquisedeque, e ele também era rei de paz. E ele estava já prefigurando, ele não deixa, né, informações, né, nós não temos, como o autor mesmo declara, a genealogia dele, né, filho de quem ele foi, irmão de quem, se ele teve filhos, a Bíblia não fala, né? A Bíblia coloca aqui sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de dias, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre, né? Ou seja, não é descrito, não temos informação, mas ele foi alguém que nasceu de uma mulher, né, juntamente com um homem, e que teve a sua família, e que teve a sua genealogia. Não foi informada por uma razão especial, né? Nós não temos as informações como temos Jesus, que é filho de Maria, né? José foi seu pai, né, adotivo, e nós temos os irmãos depois de Jesus, né? Nós temos os avós de Jesus, os bisavós, temos a genealogia. E então não temos aqui informação, mas temos essa informação importantíssima sobre este servo do Senhor, como diz aqui a Bíblia, né, sacerdote do Deus Altíssimo. E lá também
No Salmo 110, né, no Antigo Testamento, então, nós temos em Gênesis 14 e Salmo 110, né, Davi profeticamente, ele, então, ele compõe o Salmo 110 em louvor e adoração ao Senhor, e ele também cita, né, obrigado, Rafael, ele cita, né, sobre também o Melquisedeque, né, e ele fala então do que Jesus vai estar, né, descrevendo, se você for lá no Salmo 110, é um salmo também muito interessante, não é bonito? Eu deixei marcado aqui. Disse o Senhor, é Salmo de Davi, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Eu paro um pouquinho aqui para dizer que esse salmo, profeticamente, ele fala de Jesus Cristo, né? Davi está aqui, né, compondo um salmo de louvor, de adoração, mas abordando aqui a respeito de Jesus Cristo, né? Há muitos séculos antes, né, Deus conduz a história, né? E aí então, o Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos, o teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira, julgará entre as nações, enchê-las-á de cadáveres, ferirá os cabeças de grandes terras, pelo caminho descedentar-se-á no ribeiro, e prosseguirá de cabeça erguida. Assim, então, a Bíblia vai estar mostrando para nós, e também Jesus Cristo, lá nos Evangelhos, né, tanto em Mateus como Lucas, que citam a mesma passagem, Jesus também, quando interrogado pelos fariseus, ele então aborda o Salmo 110, né, porque eles abordam e Jesus faz uma pergunta depois para ele naquele momento lá de questionamento, e Jesus pergunta de quem o Messias é filho? E eles dizem que é de Davi, filho de Davi. E aí então, Jesus cita o Salmo 110, por que então Davi, né, se o Messias é filho de Davi, como que Davi, o próprio Davi, cita lá no Salmo 110, que o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Então, o que Jesus está ensinando ali para os fariseus é que eles deveriam estar atentos de que o Messias não seria descendente humanamente, né, da descendência física de Davi, mas que essa descendência, como Jesus foi chamado filho de Davi, que a Escritura também, as Escrituras falam do filho de Davi, né, que o reinado de Davi não teria fim, né, e que Deus iria levantar um descendente para um reinado perpétuo. Era um reinado espiritual. É uma descendência nesse sentido, né, das profecias, do cumprimento das profecias. Davi, o homem segundo o coração de Deus, e o seu reinado foi assegurado, que o seu reinado, o reinado espiritual de Jesus Cristo, né, Davi teria participação
uma vez que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, o filho de Deus também, ele também, né, o reinado dele, tanto que o reinado terreno de Davi, né, caiu por terra, né, foi totalmente, né, vencido. Mas o reinado que permaneceu foi o reinado espiritual, a fé, o legado que Deus deu a cada um, né, assim como a Abraão, como o pai da fé, e também nós também, como espiritualmente, somos filhos de Abraão, porque a profecia também assegura, né, sobre a multiplicação dos filhos de Deus, do povo de Deus, como a estrela do céu e como a areia da praia do mar. Aqui então nós temos Melquisedeque, que ele vai estar sendo a figura muito importante, porque ele vai dar sentido agora ao reinado, né, e ao sacerdócio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então ele apontava, né, para esse sacerdócio perfeito, pleno, que Jesus Cristo, ele realiza, né, ele exerce. E como ele cumpriu e tem cumprido a cada dia, ele cumpriu, né, o sacerdócio perfeito, pleno, e na leitura que nós fizemos, né, o livro, né, a carta aos Hebreus, ele aborda muito esse aspecto, né, a questão cerimonial, e como o valor que tinha, que teve, e agora o novo sentido que tem, para que a igreja possa observar. Então o povo, descendência de Abraão, o povo hebreu, até a chegada da igreja, teve a necessidade de observar. Mas uma vez agora que né, o Antigo Testamento, a lei está sempre apontando para aquilo que é perfeito, ou aquilo que era perfeito, né? Mas podemos entender como aquilo que é perfeito, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cumprimento de toda a Escritura. Então, os sacrifícios, o sacerdócio, todo, né, feito dentro de todas aquelas normas, de todos aqueles ritos importantes. E a Bíblia que não fala dos sacerdotes, né, que eram eleitos, um ia morrendo, o outro ia assumindo, e assim que vai acontecendo, né? A gente pode também entender na nossa vida como igreja, agora não mais, né, nos moldes dos sacrifícios do Antigo Testamento, mas numa nova realidade. Então agora nós temos aquilo que é perfeito, que é Jesus Cristo, o Senhor. Então, nós adoramos ao Senhor. Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós agora todos temos acesso, e a carta aos Hebreus vai falar com bastante propriedade sobre essa questão, no capítulo 8, capítulo 9, sobre o véu que se rasgou, se rompeu, quando Jesus sacrificou a si mesmo na cruz. Então ele agora abriu o caminho, novo e vivo caminho. Então nós agora adoramos diretamente a Deus, através de Jesus que abriu o caminho. Nós não precisamos mais de intermediação de sacerdotes e nem de sacrifícios. Porque aqui diz o texto que, né, e por isso que eu falei que ia ler logo Hebreus 9, verso 22, é, 26, né, e diante, que a Bíblia fala sobre esse aspecto aqui, né, o que Jesus realizou, né, e o que, fechando também o entendimento, né, e o capítulo 10 vai seguir também, claro, mas
para nós guardarmos, né, nesta noite, irmãos, como que Deus, Ele cuida de nós, e como Deus, na sua infinita sabedoria, Ele preparou tudo, nos detalhes, em todos os detalhes. Como Deus tinha em mente, né, e executou para o nosso bem, instituindo um sacerdócio para o povo de Israel, o povo que iria ser conduzido por esse sacerdócio, a lei que foi instituída, dada a Moisés e observada, para até a chegada da igreja, para até a chegada do Messias, do Salvador, que agora assumiria a direção de todas as coisas, e com o seu sacerdócio próprio. Jesus não pegou emprestado o sacerdócio do Antigo Testamento. Jesus já veio, porque ele é antes da fundação do mundo. Então ele tem já o seu sacerdócio, o seu reinado estabelecido antes. Mas uma vez agora, né, que ele é revelado ao mundo, ele também revela esse sacerdócio eterno, permanente, imutável, que é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Porque Jesus também, o Filho do Altíssimo, ele vai estar recebendo toda a honra que deve receber, porque Deus, o Senhor, Ele faz e fez todas as coisas perfeitas. E por essa razão, então, Deus, Ele declara, né? Verso 11 do capítulo 9 que nós lemos: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. E aí segue o texto, como já li, e ficamos por aqui, não é? Porque senão a gente vai continuar com essa belíssima história, esse belíssimo relato, que tanto faz bem o nosso coração e a nossa alma. Amém, irmãos? Jesus é exclusivo, Jesus é especial, Jesus é o Senhor absoluto. E nós, então, somos ricamente privilegiados, porque nós servimos a esse Deus vivo, e nós recebemos essa salvação eterna que Jesus Cristo nos ofereceu. Que sejamos, meus irmãos, gratos a cada dia que acordarmos, agradeçamos ao Senhor,
por mais um dia, por mais um período, por mais um privilégio de estarmos vivendo. Como igreja do Senhor, valorizemos, né, a comunhão, valorizemos muito a comunhão, né? Nós temos aqui falado, né, é importante, né, nós somos os irmãos, nós somos membros, nós somos a família de Deus aqui nesse lugar, né? Essa igreja, ela precisa de todos nós juntos, a cada dia. Então é importante que estejamos juntos nos nossos encontros, domingo pela manhã, domingo à noite, quarta-feira, né, mesmo cansado do trabalho, né, com os afazeres, tantos afazeres, mas tentando, né, cada um preparando a sua agenda da melhor forma e colocando na agenda das suas muitas atividades também os encontros da igreja, para que a gente possa estar vindo e também motivando a outros estarem vindo também, né? Porque nós precisamos de motivação uns dos outros a cada dia. Nós temos esse lugar muito especial que Deus tem nos dado, nós temos, né, as bênçãos espirituais incomparáveis que Jesus nos assegura, que Deus nos dá. Sejamos gratos e façamos a cada dia, do dia de domingo, do dia de encontro, esse dia de gratidão, de adoração. Não é? Hoje, como o dia da ceia, último domingo de cada mês, que possamos estar, né, nos alegrando e agradecendo a Deus muito, porque Deus tem nos segurado pela mão. Nós estamos cumprindo cada dia nosso ministério, né, exercendo os dons e habilidades, cumprindo a missão que Deus tem nos dado. Todos nós temos uma missão. Vamos cumprir, né, com a ajuda de Deus, pedindo sabedoria ao Senhor. Né? A gente sabe que, né, passando hoje o domingo, dia do descanso, dia da celebração, amanhã uma nova semana, né? Hoje é o primeiro dia, né? Mas nós temos esse refrigério do domingo e amanhã as lutas, né, volta à rotina, né? Amanhã logo cedo volta à rotina. Então vem as preocupações com os compromissos e tudo mais uma semana. Agora já estamos terminando o ano, já quase terminando o ano de 2023. E as preocupações já, ou seja, as expectativas, né, com o novo ano, os novos tempos, os irmãos que têm filhos pequenos, né, e a gente tem netos, mas quem tem filhos se preocupa mais, né, parece, e que então é uma grande batalha, um grande desafio. E nós vamos vencer, meus irmãos, com Deus do nosso lado, pedindo ao Senhor e fazendo, né, com alegria a obra do Senhor, nós vamos estar vencendo e usufruindo então desse reinado de paz, desse reinado de esperança, desse reinado de justiça, porque nós estamos submissos a esse reino. É a esse reino. Lembremos disso todos os dias, irmãos. Nós estamos submissos a esse reinado que Jesus inaugurou, segundo a ordem de Melquisedeque, imutável. E é sobre esse reinado que nós estamos, todos submissos. Nós não estamos submissos ao reino desse mundo, que jaz no maligno, que é perverso, que maltrata. Nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Então pedimos a Deus todos os dias força, sabedoria, para que nós possamos vencer os desafios desse tempo, desse mundo, porque nós somos governados, estamos sob o governo do reinado de Deus, de Jesus, de paz, de justiça. Amém? Que Deus assim nos ajude a cada dia, meus irmãos. Nós vamos ter agora o momento da celebração, da ceia, onde vamos compartilhar do pão e do vinho, que os irmãos conhecem bem o significado.
Nós convidamos todos a participarem. Nós